Mas eu tô falando tudo isso porque, né? Se nós que somos adultos já temos ali, né? Parece que a gente é amigo da inteligência artificial. Você imagina criança e adolescente, especialmente os adolescentes. E teve um estudo publicado na edição deste ano da revista Computers in Human Behavior Reports, que fala sobre o comportamento humano com as máquinas, mostrando que o envolvimento emocional com inteligências artificiais pode gerar impactos profundos na formação social e afetiva dos nossos jovens. A gente foi tentar descobrir um pouquinho mais sobre isso com a Débora Bueno, que está aqui ao vivo com a gente, psicóloga de adolescentes, e tem mais detalhes dessas relações. Boa tarde, Débora. A gente vai avançando, né, na inteligência artificial e os estudos também avançam e a psicologia também avança, né, Débora? Realmente é uma preocupação a forma como os adolescentes estão reagindo com as inteligências artificiais. Boa tarde para você. Boa tarde, Mayara. Boa tarde a todos. A Renata, ela ainda não viu o meme, né? Não. De que se você não der boa tarde, ela vai ser perseguida pelas IAs. Gente, eu tô devagar. Tô falando que eu tô devagar. Olha. Tá, menina, olha. A gente tem que ensinar pra ela. Mas eu vou doutora. chegar, pode deixar. Bom, o que a gente tem assim, a gente tem poucos estudos, né, sobre, eu vou falar a Mayara, né, porque ela me perguntou, mas para todos. Nós temos poucos estudos ainda em relação à neurociência sobre a IA, porque ela é recente, né, ela é uma tecnologia recente. Então, para a gente ter esse estudo sobre impactos do cérebro, ainda vai um tempinho. Ano que vem provavelmente a gente vai ter mais coisas, então a gente está tendo alguns estudos agora. O que a gente já sabe é que as pessoas e os adolescentes, eles têm usado, né, da IA para fazer terapia, inclusive os adultos. E qual que é o risco disso, né? A inteligência artificial, ela é muito legal com a gente, né? Ela vai conduzindo a conversa com aquilo que a gente vai trazendo para ela. Então, de certa forma, ela vai concordando. Então, qual que é o risco maior, né? Falando especificamente de risco, é justamente com relação a ideações e que ela não consegue mensurar isso e não consegue orientar de forma correta. Então, já tem algumas experiências que dizem que mostram, né, que demonstram que se a pessoa pergunta coisas no sentido de ideações, ela vai confirmar, ela pode dar um aval para aquilo, né? E esse é o grande perigo. Aí, com relação a cérebro, posso continuar? O que vocês querem me perguntar? Eu ia fazer uma outra pergunta, mas pode continuar, por favor, Débora. Tá, mas vai sair disso, Tomás? Ou você quer me perguntar uma coisa que é mais relevante? Não, eu ia sair disso, então pode continuar, fica tranquilo. Tá, tá bom. Então, assim, o que faz, né, o adolescente ele buscar por uma inteligência artificial? É justamente o que a gente vê muito nos tempos hoje, né? Porque o adolescente, o fato dele estar em redes sociais, em inteligência artificial, isso a gente fala que é um sintoma, ele não é o problema, né? Porque o adolescente, ele está muito desconectado, ele está muito isolado. Então, assim, a pergunta que a gente se faz é: por que um adolescente busca uma inteligência artificial e não busca um adulto de confiança, né? Por que ele não busca uma fonte presente de confiança? Então, eles estão indo muito para a inteligência justamente porque eles ali não são julgados, eles são ouvidos dentro dos seus questionamentos, que aquele questionamento que às vezes para outro ser humano pode ser bobo, pode ser irrelevante, a inteligência artificial vai acolher, não vai julgar, mas o risco está justamente em como ela direciona, né? Então, o que a gente sempre alerta é justamente essa desconexão, né? De repente, os pais que não estão tendo tempo, o pouco tempo que têm estão resolvendo coisas, não estão com esses jovens. A própria sociedade em si, né? Que eu brinco, eu sou do interior, né? Eu brinco que aqui a gente não tem mais esse convívio social de vizinhos, né? Os vizinhos já não se conhecem mais, não tem mais essa ajuda. Então, essa rede de apoio começa a ficar também menor, e isso acaba impactando a saúde mental de todos, mas especialmente de crianças e adolescentes. Muito bem, a minha questão para você, Débora, a gente ouve falar tanto de inteligência artificial tirando empregos, né? E essa questão da psicologia é muito delicada, né? Será que, de fato, um dia chegaremos a um momento em que a inteligência artificial substituirá, por exemplo, os psicólogos, né? Perguntando isso para uma psicóloga, você entende? Porque para mim parece uma coisa assim, hoje, pelo menos em 2025, apesar de toda essa modernidade, toda essa tecnologia, me parece assim absurdo imaginar que uma máquina
terá sensibilidade, né? Porque pode ter o estudo, né? Pode de repente saber até mais do que você, ter lido mais livros do que você, né? Lido entre aspas, né? Ter mais sabedoria do que você. Mas será que vai ter um dia a sua sensibilidade na hora de conversar com um paciente? O que a gente tem até hoje é que não, né? Só que a crítica, vamos colocar assim, é justamente que os profissionais de psicologia precisam estar melhor preparados, né? Porque nem sempre, e isso é uma crítica das próprias pessoas que utilizam a inteligência artificial, é que eles encontram esse acolhimento, esse não julgamento dentro da terapia. Então, nós precisamos ter uma formação com mais afetividade, né? Com esses estudos dentro da neurociência afetiva que a gente chama. Porque dificilmente a máquina ela vai trazer isso, né? Agora, se é para trazer respostas, a máquina vai fazer isso, né? O que a gente já tem, Tomás, é que algumas experiências foram feitas através de inteligência artificial com protocolos em que eles conseguem ter um início, né, de terapia, um início de regulação, eu esqueci a palavra, interação com pessoas que estão em comunidades, que não têm acesso facilmente à terapia, pessoas que estão em guerra e que vão ter, né, esse acesso dentro de um protocolo, não é dentro da inteligência artificial que a gente tem, né, o aplicativo, então tem tudo isso. Então a inteligência artificial, ela vem facilitar essas coisas, ela vem fazer esse primeiro contato para tirar a pessoa específica ali do grupo, né, que esse estudo está sendo aplicado, dessa metodologia, para tirar a pessoa de uma crise de ansiedade, por exemplo, mas isso não vai substituir uma terapia, né? Porque justamente o uso da inteligência artificial, ela impossibilita as pessoas, especificamente do adolescente, de fazer a regulação emocional. O que é isso? Eu identificar o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, e ao invés de eu ficar horas numa rede social para não sentir uma tristeza, de eu buscar uma comida para não sentir essa tristeza, a IA não vai ter condições de elaborar aí junto com o adolescente, com a pessoa isso. Então, ainda a troca do ser humano, que é do ser humano, essa conexão, esse pertencimento, esse fazer parte de algo, essa troca com outro ser humano, vai ser indispensável. Muito bom. A gente ouviu aqui a Débora Bueno, psicóloga de adolescentes, e fica também a dica aqui. Acompanhe o ChatGPT junto com o seu filho. Dá para fazer isso. Eu pago ali o ChatGPT e tudo que a minha família, que usa a mesma senha que eu ali, pergunta, eu tô sabendo, você consegue ler. E se seu filho, porventura, estiver com algumas dúvidas de psicologia, estiver triste, né, estiver relatando que tá triste, põe ele na doutora Débora aí, né? Fazer uma terapia que já sempre... ajuda bem. Exato. Doutora, muito obrigada, viu, Obrigada, pelas explicações. Obrigada, gente. Aí tá vendo, é isso. Não adianta, né? A inteligência artificial vem para ajudar a gente, mas a gente precisa saber lidar. E eu tenho dó de quem é pai, que nem esse